Olá a todos, sejam bem-vindos ao Espaço Kickoff para uma análise sucinta ao que mais de relevante aconteceu no jogo dos Açores entre Santa Clara e Benfica. Começar por dizer algo que me parece importante a título de esclarecimento. Como sabem, o jogo foi adiado para o dia seguinte, por causa do estado do tempo, das condições do relevado, e o que aconteceu foi que o jogo, de acordo com o regulamento em vigor na Liga Portugal, tinha que ser recomeçado onde terminou e como terminou. E, portanto, todas as circunstâncias que se encontravam à data do adiamento do jogo tinham que ser replicadas no reinício no dia seguinte. E foi exatamente o que aconteceu. Se repararam, o jogo começou no minuto 5º, no minuto 5, com o lançamento lateral para o Santa Clara, como se pressupunha, porque foi assim que tinha sido adiado. Portanto, por aí tudo certo, as equipas tinham os mesmos 11 em campo, o banco de suplentes das duas equipas também tinham os mesmos jogadores. Poderia haver uma exceção por questões de lesão ou súbitas de última hora, mas se assim não fosse o caso, tinha que se cumprir essa regra, cumpriu-se e por aí tudo certo. Em relação ao jogo, rapidamente, e já vamos ao momento do jogo que me parece mais relevante, mas rapidamente em relação ao resto, a equipa de arbitragem, na minha opinião, esteve muitíssimo bem, o relevado estava escorregadio, é importante dizê-lo, de cada vez que o relevado está escorregadio, percebam que há uma maior propensão para os contactos físicos, para os choques e para os tackles, por força do relevado estar, obviamente, a permitir a deslocação de água e a deslocação dos corpos na água. Hélder Malheiro esteve muito atento a isso e conseguiu gerir essa questão sem que houvesse também, da parte dos jogadores, quesílias ou incorreções, o que também se saúda, obviamente, neste caso. O único erro evidente para mim da equipa de arbitragem foi não punir com cartão amarelo um gesto bastante negligente de Tarade sobre Nené. O jogador do Benfica tem por hábito, e essa é a sua forma de jogar que não me parece nada maliciosa, mas jogar com os braços abertos em proteção da bola, da sua posse de bola, mas isso acarreta riscos. Primeiro, o de lesionar um adversário, obviamente porque os braços estão numa zona do trem superior, da cara, do rosto, do pescoço. E segundo, riscos para si próprio e para a sua equipa em relação a questões disciplinares. Ontem voltou a fazer o mesmo, faz recorrentemente e deve ter cuidado em relação a isso. E, portanto, acertou com o braço direito no rosto de Nené quando estava a proteger a posse de bola. O árbitro não se apercebeu, obviamente, por alguma razão de não estar a olhar para a zona de cima, mas eventualmente para a zona onde estava a ser jogada a bola, que foi em baixo, mas era falta e era para cartão amarelo. De resto, um lance na área em que Rafa ainda pede pontapé de penalti, porque a bola vai de facto ao braço de João Afonso quando ele está a recolher o braço no seu movimento defensivo. Tudo legal, bem analisado, não houve momento para penalti aí. E os dois golos foram muito bem interpretados pelos assistentes. No gol do Benfica, Darwin está inicialmente em fora de jogo, mas não toma parte ativa no jogo, não influencia os adversários e depois recebe a bola já de Waldschmidt para trás e, portanto, estando já em jogo. Ótima decisão do assistente, gol bem validado. E também no gol de Fábio Cardoso, há um jogador do Santa Clara, que é Carlos Carvalho, se não estou em erro, que também estava em posição de fora de jogo, mais descaído à direita, mas não interferiu nem no jogo, não tocou na bola e não teve qualquer intervenção sobre os defesas. Portanto, bem validado também este gol em dois momentos em que os árbitros assistentes tiveram sangue frio e estiveram muito bem. O momento do jogo, um choque entre Patrick e Gilberto, do qual Gilberto sai depois lesionado com alguma gravidade, deduzo, e em que se pede pontapé de penalti. E eu queria ser muito claro em relação a isto, porque isto não é uma questão de interpretação, na minha opinião, obviamente, não é uma questão de leitura subjetiva. Não há motivo para pontapé de penalti neste caso. Nós não podemos fazer uma comparação deste tipo de choques com aquilo que acontece, por exemplo, com os guarda-redes e com os adversários, com os atacantes. E eu acho que há muita gente, sem querer, obviamente, a fazer um raciocínio de analogia em relação a estes dois momentos. Uma coisa é um guarda-redes arriscar sair da sua baliza e esticar o braço para ir à bola e falhar e acertar no adversário, e ele aí tem um gesto de risco que é esticar o braço e, portanto, acerta com um soco, com o braço na cara, no corpo do adversário e derrubou. Isso é pontapé de penalti, se o adversário chegar primeiro. Outra coisa são dois jogadores tentarem disputar a bola de cabeça, em que um chega primeiro do que o outro e a cabeçada é inevitável. E foi isto, e exatamente isto que aconteceu ontem. Patrick faz-se claramente ao lance para cabecear a bola e Gilberto vem em movimento para fazer exatamente o mesmo. Patrick chega primeiro e é o próprio Patrick que depois com a cabeça, no seguimento da cabeçada que dá na bola, que cabeceia o jogador do Benfica, que também vem em sentido contrário. Não há infração nenhuma aqui. Eu convido-vos a pensar num pontapé de penalti ou alguma infração que tenham visto ser assinalada com uma cabeçada deste género. Obviamente não tenha sido uma agressão, porque isto são cabeçadas de outro nível, mas deste género, quando há uma disputa pela posse de bola, quando a bola está lá e há dois jogadores que colidem, mesmo que um chegue primeiro, não havendo braços, não havendo cargas nas costas, não havendo empurrões, não há um cabeceamento negligente nem imprudente. E, portanto, tirem isso da cabeça, por favor. Fica esclarecido. Obviamente que isto vale, e não era necessário dizer
para o Benfica, para o Porto, para o Sporting e para todas as equipas, este tipo de cabeceamentos com a bola jogável e em que dois jogadores tentam fazer exatamente o mesmo, só tem uma resposta que é deixar seguir o jogo e, obviamente, interrompê-lo de imediato se for a circunstância em que os jogadores se lesionem, porque a cabeça é para fazer algo em relação a isso de imediato. E foi, de facto, o que aconteceu. O jogador que foi cabeceado foi aquele que mais sofreu a cabeçada, foi Gilberto, saiu lesionado e, portanto, o lance fica claramente esclarecido. Esqueçam analogias em relação a outras situações como guarda-redes. De resto, e à exceção do amarelo que ficou por exibir a Tarat, Hélder Malheiro esteve muitíssimo bem. Acreditem que eu já estive naquela posição. Não é fácil fazer um jogo em repetição, em que uma equipa está claramente preparada para fazer um jogo em determinadas condições e depois tem que repeti-lo quase todo no dia seguinte. Há muitas circunstâncias que mudam, até a nível psicológico e emocional. Voltar a ver os mesmos intervenientes, voltar ao mesmo estádio, voltar a ver o estado do terreno. Em termos psicológicos, isto muitas vezes adultera a concentração, mas a equipa de arbitragem esteve muitíssimo bem e muito bem auxiliada. Fica o esclarecimento. Até à próxima. Bom ano.